O clima da Arena Castelão absolutamente lotado, e essa festa que você vê fez o Inter sucumbir no último compromisso da temporada de 2024. A goleada do Lion pelo placar de 3-0 deu respostas para o time do técnico Roger Machado. E a gente fala sobre a despedida melancólica do Inter na temporada, com muitas respostas para o ano que vem, agora aqui na Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Eu vou indo em direção à zona mista aqui do estádio Castelão, onde o Inter perdeu de goleada pelo placar de 3-0 para o Fortaleza, para o Lion, no último compromisso da temporada de 2024. E um jogo que apresentou muitas respostas para o técnico Roger Machado, e a gente precisa falar a respeito disso. O Roger teve uma mudança em relação àquele time que a gente estava projetando para essa partida. Ele coloca, assim, um esquema de losango no setor do meio campo, com Borré e Ener Valencia fazendo a dupla de ataque, mas não com Fernando sendo a base. Ele deixa Rômulo de primeiro volante, o Bruno Tabata vira um vértice pelo lado direito desse losango, o Gustavo Prado entra no time pelo lado esquerdo e o Bruno Henrique joga centralizado, com Borré e Ener Valencia na frente. Diga-se de passagem, os primeiros momentos do Internacional neste confronto, eles foram momentos onde o Inter conseguiu atacar logo no começo. O Bruno Henrique recebe um cruzamento vindo do lado esquerdo e perde uma oportunidade incrível que poderia ter aberto o placar para o Internacional ali. O jogo estava muito cedo ainda, tinha começado muito rapidamente quando o Fortaleza chega ao seu primeiro gol. E uma falha do goleiro Sérgio Rocher. Uma bola recuada para ele, a primeira bola recuada para ele ao longo da partida. Ele que já havia apresentado dificuldades nesse aspecto, nesse quesito, em bolas recuadas no jogo contra a equipe do Flamengo. Ele parecia um pouco inseguro. Nessa, o Rocher absolutamente falhou. A bola veio, não deu pra ver se pegou no morrinho, se ele acabou cutucando ela com o pé direito, mas ela subiu do pé dele. Ele não conseguiu bater pro gol. E a partir disso, ela ficou no pé do atacante do Fortaleza, que completou pro gol vazio, fazendo 1-0 no Castelão. A partir daí, é claro que a estratégia do Internacional, ela foi por água abaixo. O Inter tentando retomar o controle da partida, criando algumas oportunidades, mas não sendo efetivo. E aí vem o segundo gol do Fortaleza na partida, que é um gol onde, de novo, houve uma falha individual. O Cleiton Sampaio, ele faz um corte mal feito nos pés do jogador do Fortaleza, que na saída do Rocher acaba tocando e fazendo o segundo gol do Lion, o segundo gol do Fortaleza nessa partida, estabelecendo 2-0, uma vantagem naquele momento muito importante, na metade da primeira etapa ainda para o Fortaleza. O time do Inter parece que desmorona do ponto de vista moral, do ponto de vista emocional. Parece que ali já se entrou de férias, e essas são questões que a gente precisa observar para a temporada de 2025. E acho que esse é o grande ponto. O jogo contra o Fortaleza traz respostas importantes para o técnico Roger Machado, que até mexe no intervalo. Ele tira o Valencia, coloca o Gabriel Carvalho, reestabelece ali uma tentativa de um 4-2-3-1, mas ainda assim sem eficiência. O Fortaleza naturalmente chega ao terceiro gol em uma bola parada que de novo o Internacional falha, assim como havia falhado na partida contra o Botafogo. O Tite de cabeça faz o 3-0 e aí estabelece sim uma goleada do Fortaleza aqui no estádio Castelão. Bom, o Inter até cria um gol, uma jogada do Gabriel Carvalho que entrou bem, acho que fez melhor aquela função de meia do que o Bruno Tabata e o Bruno Henrique, que eram os responsáveis pela articulação naquele momento. Ele deu um pouco mais de volume, acertou um belo passe para o Borré fazer o gol anulado pela arbitragem, mas são muitas as respostas que o Internacional tira desse confronto contra o Fortaleza. O primeiro deles é em relação ao nível de competitividade do elenco, que até iludiu em determinado momento pela sequência de 17 jogos, mas na hora decisiva se percebeu que o elenco do Inter tem ainda déficits, que o elenco do Inter tem ainda lacunas, que precisam ser preenchidas. Uma delas, e óbvia, é no setor da zaga. Um time não vai ser campeão tendo Rogel ou Cleiton Sampaio como titular, não é a tendência. O Vitão é um grande zagueiro, um dos melhores do futebol brasileiro, mas ele precisa de um parceiro. E se a ideia é vender Vitão, ficou claro hoje. O Inter precisa de 2 zagueiros a nível de titularidade. É claro que a gente tem que levar em conta o fato de o Inter ter muitos desfalques, e esse é um jogo atípico do ponto de vista de jogadores que estiveram fora.
Wanderson, Wesley, Alan Patrick, aí lá para trás o próprio Vogel, o Alário, enfim. Mas nessa linha principalmente, Wanderson e Wesley, que são os dois pontas do Internacional. Mas fica claro que o Inter precisa de pontas. Fica claro que sem Wanderson e sem Wesley, ou sem um dos dois, o Inter precisa contratar para esse setor, e acho que isso deve ser o foco do Internacional na janela de transferências. Porque o Gustavo Prado, eu não acho que fez uma partida ruim, mas ele não é suficiente. O Inter precisa de mais reposições naquele setor. No segundo tempo, por exemplo, o Roger, ele saca o Luca Holanda para ter que jogar de ponto, que mostra ali que o elenco, ele chegou aqui quebrado, obviamente pelos desfalques, mas que ele precisa de alguns reforços importantes. Que o Alan Patrick ainda precisa de ter um meia reserva que entre no lugar dele e dê conta do recado. O Gabriel Carvalho entrou bem no segundo tempo, mas ele não começou jogando. E não começou jogando porque não sentia confiança nele. E aí se tentou outras alternativas que não deu certo na ideia da figura desse camisa 10. Além disso, o Inter precisa olhar muito para a sua estrutura defensiva do ponto de vista tático. O Inter não é um time pronto ainda. E acho que essa reta final deixou isso claro. Quando se esticou a corda e a corda arrebentou, o Inter sofreu demais. O Inter sofreu muito. O jogo contra o Fortaleza foi um jogo onde esta corda arrebentada mostrou que o Inter tem de fato problemas. Tamanha facilidade que o Fortaleza chegou no gol do Internacional. São problemas que o campo mostrou. E que talvez tenha sido bom que isso seja mostrado em 2024, para que não se entre em um período de férias, para que não se entre em uma temporada de 25 com tanta ilusão. O time do Inter é um time com muitos defeitos, é claro, promissor. O Roger faz um grande trabalho, o Roger arrumou muitas coisas, descobriu vários jogadores que são muito bons e que estão muito bem individualmente. A gente precisa falar de novo da grande partida que o Bruno Gomes fez, o Bernabé sempre lutando, no meio campo o Romulo de novo tendo uma atuação exemplar. O Inter tem boas coisas para 2025, mas não é um time pronto. E se quer ser campeão, como diz que quer ser campeão, precisa evoluir taticamente, evoluir essas questões e melhorar um pouco o elenco, que se mostrou, sim, com algumas lacunas nesse final de temporada. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, toda a repercussão da derrota colorada e o fim do ano de 2024 para o Inter na sequência do vestiário colorado. Beijo!